Eu queria perguntar o seguinte, Pablo, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida, você vai lá e não paga alguma coisa, sei lá, deixou de pagar, mas você pode deixar de pagar uma conta de R$10. O que acontece? Você recebe cobrança, às vezes você... gente, eu não sei, tem 60 milhões de pessoas no Brasil devendo, então vamos combinar que é um negócio comum. Eu não estou nem falando de uma dívida de alto valor, não. Estou falando de dívida, você deixou de pagar alguma coisa, porque não conseguiu, porque esqueceu. O que acontece? Você é lembrado, você é cobrado, aí digamos que você não consiga pagar. Você fica com o nome sujo. Só que o nome sujo não é assim, o Pablo não paga dívida, a Débora não paga dívida, o Ineg não paga dívida. Não é isso, não. O nome sujo tem consequência. Você pode ter suspenso seu cheque especial, por exemplo. Você pode ter um cartão de crédito negado. Você pode não conseguir um empréstimo. Você precisa de um empréstimo, vai comprar um imóvel, por exemplo. Conseguiu uma grande oportunidade, primeiro imóvel da sua vida. Aí você está pendurado. Você não consegue um empréstimo, o banco não dá empréstimo para você. Deixa de pagar a escola. A escola pode gentilmente dizer, quem é pai, seu filho não vai cursar. Na faculdade eles podem não deixar você fazer prova, né? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma pessoa com nome sujo pode não ser contratado por este motivo. Não vale para concurso público, mas vale para o Banco do Brasil, vale para a Caixa, vale para a Casa da Moeda, vale para o BNDES e emprego privado também, né? Você pode ser proibido de abrir uma conta. Então, há consequências quando você deve. Consequências muito graves, maiores do que ir lá e acertar. Às vezes você não consegue ir lá acertar, mas às vezes você vai lá e acerta. Há às vezes uma proposta para você acertar com algum desconto, mas digamos que você não consiga. Consequências. Bom, aí você pagou um tributo a mais do que deveria pagar. IPTU, calculava-se o IPTU do seu prédio por um determinado critério, ou da sua casa, e você conseguiu provar que aquele critério estava errado, você deveria ter pago menos IPTU, então você quer receber o que pagou a mais nos anos anteriores. Vai lá, bate na prefeitura e faz assim. Vim receber meu dinheiro que vocês deveram. Vocês cobraram de mim nos últimos anos mais do que deveria. Você tem que entrar na justiça. Você não pode simplesmente chegar lá e o cara fala, pois não, quanto é que eu devo pro senhor? Você me deve R$3.000. Está aqui um cheque de R$3.000. O senhor prefere que eu deposite na sua conta? Não pode. Quer que eu desconte dos impostos que o senhor vai pagar nos próximos anos? Não pode. Tem que brigar na justiça para conseguir. Isso vale para imposto municipal, comerciantes sabem disso, vale para ICMS, vale para impostos federais, o imposto de renda, por exemplo. Isso quando você paga imposto a maior, mais do que deveria. Mas tem coisa que o Estado, por exemplo, deveria ter te dado e não te deu. Por exemplo, um cálculo de pensão errado. De novo, não é assim, você chega lá e fala, vocês estão me pagando menos, devolve, complementa o que vocês deixaram de me pagar. Não existe, você tem que entrar na justiça. Aí você entra na justiça e briga. E o Estado recorre, porque recorre de ofício, tem que recorrer, não pode fazer acordo, vai recorrer, uma hora você ganha. Ganhou. Não tem mais discussão? Não tem mais discussão. O juiz diz, tem que pagar. Aí nasce o tal do precatório. Precatório, nome horroroso, nasce o tal precatório. Você ganha o direito a receber o dinheiro do Estado. Ou seja, a estrutura do Estado, criada para assegurar um direito seu, que é o Poder Judiciário, diz para você, esse dinheiro é seu. Você foi roubado. Esse dinheiro tomaram de você. E olha, você foi lá, avisou, mas não adianta. Você teve que brigar. Então você foi assaltado pelo Estado, que não te pagou o que deveria, que te tomou mais do que deveria, e você, anos depois, ganha na justiça o direito de receber esse dinheiro. Aí você vai e o Estado tem que te pagar. O que o Estado faz? O Estado não paga. O Estado não paga. O Estado, inclusive o juiz manda pagar assim, se você ganhar a ação até o dia 1º de julho, o Estado diz que você vai receber no ano seguinte a justiça.
Ou seja, não é no dia seguinte, no dia 2 de julho, é no ano seguinte. E se o Estado lhe der, a Justiça, a vitória, depois do dia 1º de julho, der a ordem de pagamento, vai ser no exercício 2 anos depois. Olha só, você já tomou um calote lá atrás, porque roubaram dinheiro a mais, não pagaram o dinheiro que você devia. O juiz mandou, não é o juiz, a justiça, né? Porque é um processo, até a hora que entra, não há mais recurso, aí o juiz manda pagar. E então você vai receber no ano seguinte ou 2 anos depois. Aí chega a hora de pagar, o governo pega e reserva uma determinada quantia, porque não é só você que foi cobrar, são muitas pessoas, milhares de pessoas, e vai criando um estoque de dívida. Porque o governo é podre, porque o governo é porco, porque o governo rouba as pessoas e depois não quer pagar. Forma um estoque, que é pago por ordem de chegada. Pergunta se o governo paga. Aí não paga. Aí, a Constituição de 88 autorizou fazer um parcelamento. Olha, pode parcelar, que já é um crime, né? Te tomou o dinheiro e, em vez de pagar a dívida, vamos parcelar. A Constituição de 88 autorizou parcelar em até 8 anos a sua dívida. Não satisfeitos, no ano 2000, o governo ficou lá no Congresso e os políticos resolveram o quê? Vamos parcelar para 10 anos, vai. 10 anos. Aí chegou em 2009, vamos parcelar em 15 anos. Olha que coisa criminosa. Criminosa. E aí tem um estoque de dinheiro, já que eles parcelam, mas todo ano tem um estoque para pagar. Em 2020, quando fizeram a conta, o ano passado, 1/3 de tudo que o governo deveria pagar já era parcelado em 6 anos ou 10 anos, tinha de tudo lá, tudo já era parcelado. Bom, e todos os anos, se o governo tivesse um sistema razoável de monitoramento, mas o governo é uma zona, é uma baderna, é uma desorganização absoluta e completa, o governo saberia, olha, nós estamos perdendo, em geral a gente ganha 3 de cada 10 causas, 2 de cada 10 causas, nas causas de até 50 mil reais a gente está ganhando 1 de cada 10, nas causas de valor maior nós estamos ganhando 3 de cada 10, então nós temos causas no valor de tanto, devemos, portanto, perder não sei quanto, esse ano deve entrar não sei quanto. É assim que se faz na iniciativa privada. Uma empresa privada faz o seu cálculo de passivo para saber quanto é que ele tem que pagar, quanto é que ele deve, tem que reservar esse dinheiro. Porque empresas também têm dívidas, empresas brigam entre si, brigam com o Estado e perdem também. E tem que reservar o dinheiro para pagar. Aí vai o Estado e olha o número e acha muito, acha pouco e começa a confusão. Esse ano, o imprevidente, o brincalhão, o provocador, o irresponsável do ministro da Economia, Paulo Guedes, que a cada dia mostra que é pequeno como ministro, que é incapaz de comandar tudo aquilo, ele não está à altura da sua tarefa. Literalmente, ele não tem estrutura para comandar, razão pela qual ele nunca foi ministro. Olha que ele está aí na batalha, ó, há um tempão. E é um pouco, alguns amigos dele, algumas pessoas próximas dizem que a grande frustração da vida dele foi nunca ter sido considerado nem para ser entrevistado pelos principais veículos de comunicação, nunca foi uma figura ouvida com destaque. Fala muito bem, diga-se de passagem, mas muito bem. Tem o dom da palavra, fala fácil, tem uma boa formação, mas nunca foi muito admirado, né, como um economista ou alguém capaz de dar grandes opiniões. Então ele sempre foi deixado meio de lado. O presidente Bolsonaro o descobriu, entre aspas, e resolveu resgatar o Paulo Guedes. Era um deserto tão grande de ideias à volta do presidente que o Paulo Guedes virou o posto Ipiranga. Ontem falamos disso aqui, era o posto Ipiranga, que hoje em dia é uma bandeira branca.
Não é mais um posto Ipiranga. Aquele posto tem bandeira que você desce. Eu falei, será que eu vou pôr da gasolina nesse posto? Acho melhor não. Vai que a gasolina tá adulterada. A gente sempre prefere um posto com bandeira, né? Com marca conhecida e tal. Compreensível. Não significa que a gasolina vai estar adulterada, mas dá aquele medinho, né? A gasolina tá mais barata. Sei não. Muita gente prefere pagar um pouquinho mais pela gasolina num posto conhecido. E ele era o posto Ipiranga, dizia o Bolsonaro, brincando. Até uma boa ideia, né, como brincadeira. E com o tempo a gente foi vendo que não era bem isso. E conforme as ideias e as discussões vão ficando mais sofisticadas, isso vai ficando mais claro. E agora ele resolveu o seguinte: olha, caiu um meteoro e tem uma indústria de precatórios e nós temos que pagar muito precatório e a gente não tem dinheiro. Ou seja, o culpado se comporta como vítima. O vigarista, que é o Estado brasileiro, se comporta como vítima. São vigaristas, pilantras, tomadores de dinheiro, assaltantes da sociedade. E aí ele bota a culpa no passado. Só que ele não vê que, por parcelar no passado, foram estocando e aumentando os pagamentos desse ano. E agora, num ato de vigarice, eles querem parcelar de novo, jogando o problema para os governos seguintes. E quando chegar o governo seguinte, que pode ser até esse mesmo governo, com esse ministro da Fazenda, o outro, o problema vai se repetir, porque pagaram menos esse ano, pagaram menos no ano passado, querem pagar menos e fatiar, vai se acumular com os pagamentos que vão vencendo no ano que vem, nos outros anos, e vão querer parcelar de novo. E é assim que a canalice se perpetua. E a canalice está aí em discussão agora. Ai, veio muito dinheiro. Claro! Rouba a sociedade, chega na hora de pagar o roubo, não tem o dinheiro. Quer dizer, o ladrão não vai para cadeia. Você sabe que os bens públicos são impenhoráveis. Você não pode chegar e falar, eu vou penhorar o prédio do Ministério da Fazenda e depois mandar para leilão. Não pode. Então eles têm que botar no orçamento. Se eles não botarem no orçamento, a gente não recebe. Então, só para deixar claro, quando a gente ouvir essa discussão, e essa discussão vai continuar, que trata-se de uma pilantragem, de um roubo, de um assalto. E o Paulo Guedes quer empurrar a responsabilidade. Pessoas que não pagam ICMS, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano retrasado que é cadeia de até 2 anos, detenção. Depois acaba convertendo em trabalho social, mas é cana e multa. Cadê a cana para o Paulo Guedes? Cadê a cana para os altos executivos do Ministério da Fazenda? Não tem cana. Simplesmente não paga e dane-se. E vamos fazer uma emenda constitucional para enrolar a sociedade. Então, vamos ficar de olho, porque nós estamos sendo roubados.